Compartilho com você, querido irmão, o Evangelho do dia 13 de fevereiro, sábado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo de 1 a 10. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou a multidão se sentar no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos discípulos para que os distribuísse a eles. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuísse também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus está diante de uma multidão faminta e desorientada. Faminta não apenas de pão, mas de esperança, de uma luz que a ilumine e aponte caminhos. Diante desta multidão, Jesus se compadece e assume suas dores, sofrimento e fome. Alguns detalhes do Evangelho do dia. A fome e o deserto. O deserto é o lugar mais comum onde o ser humano experimenta as situações limites do cansaço, da sede e da fome. Muitos em nossa sociedade atual se sentem no deserto. Outro detalhe, a reação dos discípulos. Eles constatam a situação de deserto na vida daquelas pessoas, mas se sentem incapazes de fazer algo. Hoje também, tantos se sentem impotentes e, por isso, nada fazem para amenizar a situação de necessidade de muitos irmãos e irmãs e suas famílias. A pergunta de Jesus: Quantos pães tendes? Jesus continua hoje nos perguntando: Quantos pães você tem? O que você tem para partilhar? E os discípulos responderam: 7. E nós? 7 pães e alguns peixes. Os 7 pães e alguns peixes são sinais de que tudo pode começar com pouco ou quase nada que temos. Para isso, devemos apresentar a Jesus para que Ele tome em suas mãos e os abençoe. E então, passemos a distribuir, partilhar com os que nada têm. E como no Evangelho, faremos a bela experiência de que o pão partilhado sempre se multiplica. Com o agravamento econômico e social, sobretudo com o desemprego, os que nada têm precisam e esperam o gesto generoso dos discípulos e discípulas de Jesus hoje, oferecendo seus pães e peixes.
A partilha que Jesus propõe não é uma partilha do supérfluo, daquilo que sobra na nossa casa ou do que não precisamos mais. É a partilha do essencial, do pouco que cada um possui, como fez a viúva de Sarepta numa outra passagem bíblica. Ao partilhar o pouco que temos, faremos a experiência daquele ditado popular: pouco com Deus é muito. Querido irmão, querida irmã, continuemos partilhando com generosidade com aqueles que não têm. Deus abençoe você e o seu dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique iluminado por essa palavra.